Um tempinho para um bate-papo, para um café, para uma conversa nessa tarde de segunda-feira, tudo bem? Eu estou falando hoje aqui de São Paulo. Nossa, eu molhei todo o meu óculos aqui. E hoje foi um dia muito especial porque eu voltei a fazer a rádio ao vivo, a Rádio Inverso. Depois de alguns dias sem fazer. Inicialmente, como eu falei hoje na rádio, não sei se vai ser sempre, assim, continuadamente, todos os dias. Mas sempre que eu tiver alguma estrutura e alguma possibilidade de fazer o programa ao vivo, é claro que eu vou fazer. Lúcia Gomes e Marisete, boa tarde. Jurebes, boa tarde. Eu estou tentando acompanhar aqui e não me perder depois. Mas foi muito especial conversar depois de algum tempo com gente querida, é muito gratificante, e eu falei sobre isso hoje no ar, a maneira como as pessoas que ouvem a rádio, né, se conectam, interagem de maneira tão humana, tão espontânea, tão verdadeira, tão abertos, tão regeneradores para mim mesmo, e numa troca que é o propósito da rádio. A Rádio Inverso é uma rádio de humanidades, de compartilhamentos humanos, não é uma rádio, isso é uma questão que às vezes dificulta, assim, não é uma rádio, as pessoas chamam de rádio motivacional, e eu não tenho problema nenhum, eu já tive um desconforto com esse termo, mas não é motivacional porque o objetivo da rádio nem sempre é motivar. O motivar é mais ou menos aquele que para o outro e fala, vai, 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 não para, não para, vai, vai. O mercado de trabalho, o sistema que a gente vive precisa de pessoas permanentemente engajadas, motivadas, né? Porque ele não pode parar. Então a esteira precisa estar em movimento, o sistema tem que estar permanentemente em operação. Então o vai, 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 vai é o mote da motivação. E essa é a natureza do meu desconforto com a ideia do motivação, porque às vezes eu acho que em vez de ir, você tem que parar. É o meu exemplo, né? Eu fiz uma pausa agora de 10 dias na rádio. Estou fazendo ainda uma pausa. Estou fora, estou distante, estou em São Paulo hoje, enfim, estou em movimento. Então a proposta não é vai, 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 vai. Às vezes para. Hoje, por exemplo, e eu vou compartilhar contigo aqui, nessa live que não vai ser certamente não vai ser uma live muito longa, mas hoje houve uma questão lá na rádio de alguém que dizia o seguinte, você tem me ajudado, ou a rádio, né, tem me ajudado a me aquietar diante da busca de sentido da vida, dos propósitos, dos caminhos, que está conectado justamente a esse ambiente de motivação do vai, 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 para você ir, a natureza ficar renovando sentidos, significados, motivações, para que você não pare, vai, vai, vai. E eu dizia para essa pessoa, aliás, está no programa de hoje, que está no site da rádio e que está no Spotify também, radioinverso.com, e mensagens chegam pela manhã no Spotify, o programa inteiro, né? Mas ele diz o seguinte, você sabe por quê? Você sabe como é que você faz para encontrar o sentido da vida? E você sabe por que a rádio está te ajudando nesse sentido? Porque a rádio não tem essa pretensão. Porque eu sei que o sentido da vida é único. O meu sentido só se aplica a mim. Por mais que eu e você estejamos coabitando num ambiente coletivo de muita gente, com propósitos semelhantes, num sistema parecido, mas o meu sentido ele está conectado ao meu olhar, ao meu contexto, às minhas experiências, à minha história, ao meu passado, ao meu presente, a como eu me enxergo no mundo e ao sentido que especialmente eu dou para mim mesmo. Todo sentido da vida é reflexo do sentido que você dá para si próprio. Isso quer dizer que é como eu me vejo. Os significados que eu dou para os meus valores, para as minhas ambições, para as minhas tristezas, para as minhas esperanças, tudo isso vai compondo o meu sentido, o meu jeito de olhar, que se projeta num sentido para viver, para trabalhar, para viajar, enfim, para ser quem sou. Então o sentido da vida é absolutamente pessoal. Então o que a rádio se propõe, o que eu me proponho, não só na rádio, mas no meu trabalho de maneira geral, se eu me proponho a colaborar, a encontrar sentido da vida, eu sinto que o meu papel é só colaborar a tirar as coisas entre você, a sua condição essencial e os sentidos práticos, operacionais do seu caminho. Entre uma coisa e outra, tem tanta certeza, tem tanta crença, tem tantos preconceitos, tem tanta dúvida, tem tanta coisa
que geralmente a gente tem dificuldade de enxergar onde realmente os sentidos moram. Não é no objeto e nem no movimento propriamente, mas é dentro, conectado a essa condição que agora há pouco eu descrevia, que é a condição mais essencial do ser. Então, quando eu vou tirando e relativizando e questionando e observando e refletindo sobre as importâncias que eu vou dando ao longo do caminho e vou percebendo, na medida em que caminho, que talvez nem todas sejam tão importantes assim, essa estrutura ela vai diminuindo. É mais ou menos assim, eu vou te dar um exemplo. Você quer enxergar o sol se pondo no horizonte, né? Aqui em São Paulo é difícil, dependendo de onde você esteja, ver o sol se pondo no horizonte. Tem muitos prédios. Mas houve um tempo aqui na capital, quando eu era criança, que eu morava num prédio muito alto, que nem tantos prédios tinham assim naquele bairro. Tinham prédios, mas nem tanto. E eu via o sol com muito mais clareza. O sol não deixou de se pôr, nem de nascer. Assim como o sol tem feito desde que o mundo é mundo, ele continua nascendo e se pondo. Agora, o que muitas vezes nos impede de ver é a nossa construção em volta. São os prédios, as casas, as placas de outdoor e tantos outros obstáculos que se colocam entre eu e o sol. Então, para que eu veja o sol, eu tenho algumas opções. Ou eu me movimento e saio dessa dimensão da sombra projetada entre o sol e o obstáculo, ou eu subo, ou eu cresço. E do alto eu tenho mais possibilidades de enxergar. Repara que o movimento é aqui, né? Não é fora. Houve a construção dos prédios, houve o movimento natural de uma cidade, mas para que eu possa ter acesso a esse espetáculo, por exemplo, do sol, do nascer e do pôr do sol, eu preciso antes disso me movimentar. Isso vale para qualquer coisa, qualquer sentido que a gente busque encontrar. E hoje na rádio essa conversa foi mais prolongada e foi nessa direção, mas eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, essa percepção desse amigo que dizia isso. A rádio não está me dando sentido, né? Não é essa a proposta. Eu não vou dizer é isso, esse é o caminho, vá por ali, essa é a verdade. Eu acho isso péssimo, porque eu posso até compartilhar contigo de maneira genuína um sentido que faz toda a diferença para mim, mas isso não quer dizer que vai fazer para você. Pode contribuir para que você enxergue o seu. Aliás, o compartilhamento de experiências, de ideias, isso é uma coisa muito legal, muito recomendável, né? Mas isso também não define qual é o sentido de ninguém. O meu sentido é o meu, o teu é o seu. E eles podem ser, inclusive, antagônicos, podem ser muito diferentes. E não quer dizer que o meu esteja certo e o teu errado, e vice-versa. São só sentidos, localizações, proas, né? Um pouco diferentes, às vezes muito diferentes, mas que está relacionada a você. Então, eu acho que o mais legal é a gente alimentar esse entendimento de que o sentido é percebido em mim quando, ao invés de ficar buscando em tudo, né, sentido para tudo, eu me aquieto e distancio obstáculos, ideias fixadas como dogmas de qualquer natureza que me impedem o movimento, os meus preconceitos, a minha percepção estratificada, cristalizada em relação a mim mesmo. Eu sou isso, eu nasci assim, esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família é assim, eu vou sempre ser assim porque é da natureza, então vou pensar dessa maneira. Quanta gente é assim. O mundo que mude, porque eu sou isso e eu não vou mudar. Então você vai continuar com todos esses pesados obstáculos entre o sentido e você, né? A proposta é que a gente, de maneira aquietadamente, humildemente, observe o que nos impede de perceber na gente direcionamentos. Isso não é imediato, isso não é na hora, isso não é fácil. Isso muitas vezes leva a vida inteira, dependendo da fase da vida, da experiência que você tiver. Obviamente que essa percepção, ela se alterará, vai ser mais difícil, menos difícil. É claro, a vida é um contexto amplo e abrangente, mas é bom saber que o meu sentido da vida sou eu que verei, que o meu sentido da vida só se aplica a mim. Para finalizar, eu estava conversando ainda hoje na rádio que, pessoalmente, aqui entre nós, né, já que a gente está numa tarde tomando café, sem compromisso aqui com tempo ou com nada, eu tenho uma sensação
Isso não é cientificamente provado. Também não conheço nenhum guru, nenhum líder que veio trazer uma revelação divina falando sobre isso. Eu estou falando de uma intuição, de uma percepção. Eu acho que existe se é que a gente pode dizer assim, um sentido macro para a existência. Quando eu falo de sentido macro para a existência, eu estou incluindo a minha realidade e a sua, e a de todos, os que viveram, vivem e viverão nesse planeta. Mas não só nós. Eu estou incluindo aqui a vida animal, a vida dos insetos, a vida mineral, a vida vegetal, porque tudo é vida. Usa outra linguagem, outros códigos, mas também é vida. Uma árvore também é vida, já que a vida tem sentido também. Eu, míope, esse óculos é para perto, mas de qualquer maneira, míope, existencialmente falando, eu não vejo, porque eu só entendo a minha linguagem e eu só reconheço aquilo que se parece comigo. Então a gente corta a árvore, a gente pisa na grama, a gente pisa nos insetos de maneira distraída, porque vida é só seres humanos, né? Mas eu reconheço que as vidas que a gente não percebe também compõem um sentido maior. E provavelmente as que a gente não conhece. Eu estou falando de seres microscópicos, por exemplo, que agora aqui na frente da câmera estão e a gente não é capaz de ver. E eu estou falando de seres desconhecidos mesmo, da Terra e vai lá saber de fora dela. Quem sou eu para decretar a existência ou não de seres fora desse ambiente humano e do planeta Terra? O que eu sinto é que todos nós, seres conhecidos e desconhecidos, a partir da sua individualidade, da sua autopercepção, estão promovendo, estão desenhando, estão compondo um sentido maior, que é o sentido do universo. Qual sentido faz isso? Eu sou muito pequeno para saber, mas eu intuo. Então eu encontro linguagens para de alguma maneira compartilhar essa minha percepção, essa minha intuição, quem sabe para que você também elabore a sua própria linguagem para expandir esse pensamento, mas eu acho que cada um de nós está compondo um sentido maior. Toda vez que uma mente se abre, toda vez que um olhar se aprofunda, toda vez que alguém se propõe a se enxergar de maneira mais profunda, não é só em relação a si próprio que está contribuindo. Muito menos apenas, mas também por aqueles que virão. Cada micromovimento humano está desencadeando uma série de micromovimentos que a gente não tem controle e que vai gerar movimentos que a gente nem tem ideia que partiu da gente. Falei sobre isso na rádio hoje também. Mas é além disso. Cada uma dessas expressões, de alguma maneira, está compondo essa loucura que é o cosmos e que a gente, pelo mínimo que conhece a partir dos olhos da ciência, só consegue decretar que é muito maior do que eu sou capaz de dimensionar. Qual o tamanho do ou dos universos ou dos multiversos? Nada disso ainda é consenso, né? Nada disso ainda é científico. Não se sabe sobre os confins do universo, se é que há. Sobre outros universos, se é que há. Hoje mesmo na rádio eu falava sobre o Big Bang, como até hoje, pelo menos em grande maioria das discussões acadêmicas ou cosmológicas, é de onde partiu o início do universo. Mas se especula também que o Big Bang é só uma entre muitas explosões. Antes do Big Bang houve o Big Crush, uma implosão de outros universos que depois explodiram, e então o Big Bang. Quantos universos, quantas realidades, quantas situações muito maiores do que a nossa pequeníssima ciência, a nossa pequeníssima religião, nossa pequeníssima crença, nossos pequeníssimos dogmas, insuficientes para dizer o mínimo, diante de algo que não cabia em linguagem, mas ainda assim se movimenta e se conecta em algum lugar aqui dentro de mim, ao ponto de eu encontrar uma pequena linguagem de homem, humana, para compartilhar contigo parte do que eu percebo justamente nessa direção. Uma vez que eu intua, uma vez que eu esteja vivo, ou melhor, de alguma maneira eu também estou contribuindo para esse sentido maior. Então não é o sentido da minha segunda-feira, nem o sentido da minha semana, nem da minha vida. Claro que tem importância todos esses sentidos, né? Mas não se trata disso. No fim das contas, as nossas conversas, elas estão se direcionando para uma dimensão, para um projeto
que está para além daquilo, por isso eu comecei a falar sobre isso, daquilo que a autoajuda, que tem o seu valor, que tem o seu papel, que tem a sua importância, propõe. O sentido, a sua motivação, o seu caminho, o que você vai conquistar, o que você vai ser, tem o seu papel. Mas você consegue entender para além dessa montanha, para além desse discurso, para além desse horizonte, para além dessa crença, para além dessas prioridades que a gente constrói, o sentido. E para concluir, o sentido do universo, que pretensão, né? Mas é uma linguagem, o sentido do universo. Ele está sendo desenhado, está sendo escrito por mim e por você também, né? Pela formiguinha ali também, pela mosquinha que passa ali atrás também. E o mais legal é o seguinte, não se trata de fazer isso da maneira certa ou errada. Não é que você tem que acertar para contribuir para um sentido melhor do universo. Não quer dizer que você, que é um ser eticamente irrepreensível, fará melhor do que aquele que é o contrário. Nem não quer dizer também, sob a perspectiva ampla, macro, do universo, que você, que é uma pessoa aprofundada em conhecimentos místicos, científicos, teológicos, filosóficos, também não tem nenhum valor em relação ao que não sabe nada, porque isso não tem a ver com conhecimento. O conhecimento técnico, teórico, é muito valioso, é recomendável, mas é aqui, nessa nossa troca, nessa nossa dimensão, e nos ajudar a ter linguagem, é muito recomendável, muito bom nesse mundo de pouco pensamento, de pouca reflexão, de pouco entendimento, mas é aqui, nessa primeira inicial dimensão micro onde a gente vive, e o sentido do universo. Você sabe por que ninguém é suficiente para contribuir conscientemente com o sentido do universo, a não ser que viva? Por uma razão muito simples. Para que ninguém se aproprie disso, se orgulhe disso e se apresente ou discurse como alguém diferenciado dos outros em relação à composição dessa sinfonia. Nessa sinfonia, cada nota tem o seu valor. Tem notas que eu posso ouvir e achar lindíssimas. E ela se sustenta, e ela se prolonga. Tem outras notas mais curtinhas, que talvez passem desapercebidas ali naquela parte da música, mas que também compõem a melodia. A melodia é a composição, é a somatória das notinhas. Então você e eu e todos nós, nas nossas habilidades, nos nossos limites, nos nossos defeitos, nas nossas crenças, sejam elas quais forem, ou na nossa falta de crença, seja ela qual for, na nossa inclinação filosófica, na nossa profissão, nos nossos limites, nos nossos medos, nas nossas tristezas, né? Nas nossas amputações de todas as naturezas, nas nossas perdas, no nosso adoecimento, no nosso envelhecimento, na nossa morte. De toda maneira, a gente também está tendo a oportunidade, o privilégio de fazer parte dessa música, que não é a música da Terra, que não é a música do universo, vai lá saber dos confins, dos confins, dos confins, dos confins, dessa vida que se manifesta de maneira, de um lado tão grandiosa e de outro tão pequenininha, né? Em mim e você, e ao mesmo tempo não há diferenciação entre o micro, eu, você e o macro. A vida, a existência, todos compondo o mesmo cenário e tocando a mesma música. Eu nem ia falar sobre isso, mas deu vontade. Poxa, tomara que te faça bem. Eu só quis parar aqui numa tardezinha de segunda-feira, nessa tarde aqui em São Paulo, tomar um café contigo, e você, onde é que você esteja, conversar um pouquinho, tá? Se você tiver a fim de ouvir mais, ouve a rádio. O programa de hoje está disponível no site da Rádio Inverso e no Spotify também. E outra coisa, eu vou dar uma lida aqui para ver se alguém fez algum comentário. Eu vi que passou uma coisinha ou outra aqui. Mas antes disso, se você estiver vendo, claro que para as pessoas que estão ao vivo, né? Mas tem pouca gente ao vivo agora, eu não avisei que eu viria e tal. Mas o vídeo fica aqui, depois vai para o YouTube. Então, para quem está vendo, não importa a plataforma ou a hora, essa semana ainda está aberto para você se inscrever para o Clube do Livro. Na semana que vem, no dia 22, eu vou começar o Clube do Livro do O Éden, que é um livro muito especial que eu escrevi há algum tempo e que vai ser um desafio, uma viagem muito legal que eu estou me propondo a fazer, né, com as pessoas que já estão inscritas, participam de um grupo de WhatsApp
já estão incluídas lá. Essa semana eu vou liberar a interação do grupo, por enquanto a interação não está liberada. E aí diariamente eu vou trocar ideias, vou apresentar conteúdo, as pessoas vão poder falar, e semanalmente eu vou fazer uma live fechada para esse grupo do Clube do Livro, o Éden. Então, se você quiser, se inscreva, só entrar no site radioinverso.com, clica no bannerzinho e aí participa, tá bom? Nancy, sempre bom estar em sua companhia, muito obrigado. Tá tomando café também, não? É muito bom um cafezinho nessa tarde de segunda-feira, meu querido Ed Alexandre, um abraço, muito obrigado. Aqui tá um calorzinho bom, sabe? Hoje de manhã tava bastante nevoeiro em São Paulo. E depois foi abrindo, então tá um céu lindo, ó, não tem nenhuma nuvem, ou pouquíssimas nuvens. Dinho Veículos, grande Flávio, fala Dinho, tudo bem? Quem mais aqui que tá dando um alôzinho? Acho que é isso, né? Lucy Gomes, boa tarde, muito obrigado, Lucy, boa tarde para você também. É isso. Expectativa para rever as emoções do Ed. Legal, Ed, você tá junto, né? Vai ser muito bom. Jureb, estou almoçando ainda, bom almoço. Tá tarde, hein? 3 e tanto para almoçar, tá correndo não? Então, bom almoço para você, tá bom? Um beijo. Eu tô voltando com mais frequência aqui nas redes, né? Eu tô deixando de ser um pouco rabugento. Eu assumo aqui a minha rabugice, minha chatice, às vezes com rede social, porque a gente pode usar bem, depende do que a gente faz, né? Tudo bem que existe uma demanda, o engajamento, aquelas histórias todas, isso me incomoda, mas nada me obriga a ter que ser assim, né? Então eu venho e faço o que é bom, pelo menos para quem está me acompanhando, para você, e aí assim a gente vai se entendendo e estabelecendo mais um canal de comunicação. O Dairo Mar Ribeiro, eu moro na Bélgica. É o Iromar, né? Da Iromar, ô Iromar. Não consigo me inscrever no grupo do livro Éden. Na hora da compra não aceita, tal, o que fazer? Ô Iromar, me manda um direct aqui no Instagram, a gente vê isso, tá bom? Aí fica tranquilo, mas vamos dar um jeito. Mas se quem tiver dúvida pode me mandar. Tá bom, Iromar? É isso. Um beijo, mais uma vez, obrigado a todo mundo, se cuida, reflita no que a gente falou, e até a qualquer momento, com mais cafezinhos, com mais papos aqui nas lives. Beijo.